Mas Jesus estava dizendo: não vai morrer, mas Lázaro morreu. O sonho de Marta está frustrado. Mas aprove Deus frustrar os sonhos de Marta. Porque Marta queria cura, Jesus queria ressurreição. Eu não sei quem pegou isso, mas o Senhor está dizendo: eu estou alinhando a tua vontade. Ah, meu Deus, a Ana tinha sonho de gerar, mas demorou tanto para gerar. Sabe por quê? Porque ela estava no alinhamento da vontade dela com a vontade do céu. A Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. A Ana queria um filho, Deus queria alguém segundo o coração dele, que estabeleceria um novo tempo para Israel. O Senhor está dizendo: sabe por que eu frustro teus sonhos? Porque ainda tenho muito mais para fazer. Porque tenho algo muito mais para liberar. Não é do teu jeito, mas deixa eu falar. Do meu jeito é diferente, do meu jeito é bem melhor. E a proposta do céu é: comece a reentregar teus sonhos, mas não o que tu quer. Porque o coração rendido hoje diante do Senhor é: Senhor, eu não quero a minha vontade, mas eu quero a tua vontade. Eu não quero o meu querer, mas eu quero viver o teu querer. E eu quero profetizar que mulheres vão sair daqui vivendo os sonhos de Deus. Mulheres vão sair daqui vivendo o propósito do céu. Agora nós vamos entender, nessa perspectiva de um Deus que frustra sonhos, para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. É muito poderoso o Salmo de número 126, porque é um salmo de avivamento. É a descrição de um lindo e grande avivamento. E esse avivamento surge em resposta a sonhos frustrados. O povo, antes de tudo acontecer, antes de esse salmo ser composto, o povo estava vivendo as promessas de Deus. Eles estavam vivendo na terra que Deus prometera. Eles estavam vivendo tudo que Deus tinha falado. Mas chega um momento que lidar com a promessa, viver a promessa, começa a ser maior do que o relacionamento com Deus da promessa. É nessa hora que Deus começa a frustrar os sonhos do povo. Começa a profetizar pelos profetas, dizendo: mude, vivam os sonhos de Deus. Mas viver a bênção estava os afastando do Deus da bênção. Os profetas vinham, falavam. E aí no século 6 a.C., vamos entender que na história, Babilônia emergiu como a potência da época, governada por Nabucodonosor. Se levanta contra Israel. Israel já vivia grandes ameaças. Ameaças internas, ameaças externas. Jeremias, o profeta ocular dos fatos, ele vai dizer que mais felizes foram aqueles que morreram ao fio da espada do que aqueles que morreram de fome dentro dos escombros de Jerusalém. O cenário era de calamidade. O cenário era de caos. E não se escandalize com o que eu vou dizer. Mães comiam os corpos de seus filhos mortos para não morrerem de fome. Tempo de luto, tempo de luta. Este povo perde tudo. E nós vamos ver que são levados a 7 décadas de frustração de sonhos. 70 anos de cativeiro. Só que o tempo passa e Deus começa a trabalhar uma obra de resgate.
Porque cativeiro não é para sempre. Deus sempre se levanta para movimentar algo poderoso de libertação em um tempo onde achamos que não tem mais probabilidade de mudança e alteração de circunstâncias. Deus se levanta. O cativeiro cai. E é neste momento que nós vamos ver um dos mais belos louvores sendo compostos, que é o Salmo de número 126. Como eu já disse, uma canção de avivamento. Uma canção onde nós vamos ver que Deus, Ele queria completar uma obra de resgate na vida do povo. E a primeira coisa que nós vamos ver que Deus queria resgatar do povo era o que, Ruth? O coração. O povo vivendo a promessa, o coração estava distante de Deus. Deus permite Nabucodonosor entrar para começar a resgatar o coração daquele povo. Isso é tão forte, tão evidente, que agora no Salmo de número 137 vai narrar como que o povo estava em Babilônia. E vai nos dizer que eles estavam completamente amargurados, completamente angustiados. Quando seus opressores pediam para cantar uma música alegre de Sião, eles diziam para os seus opressores: não podemos cantar, porque o nosso coração está terrivelmente amargurado. O nosso coração está terrivelmente angustiados. Agora, tudo que aquele povo possuía ocupava o lugar de Deus na vida daquele povo, a tal ponto que exatamente no Salmo de número 137 nós vamos entender que ao mesmo tempo que relata a tristeza dos judeus estar em uma terra estranha, vai relatar que eles ainda estavam distantes da presença. Por que tu diz isso, Ruth? Sabe por quê? Porque no cativeiro eles choram sentindo saudade de Sião, mas não choram sentindo saudade da presença de Deus. Eles oram pedindo vingança, mas não oram pedindo perdão. É diante de Nabucodonosor, é diante das nossas dores, é diante das nossas frustrações, que evidencia o que carregamos no nosso coração e quem governa ele. É nessa hora que eles penduraram as harpas no salgueiro. E pendurando as harpas no salgueiro, eles estão obedecendo à voz de suas próprias vontades, onde está operando aquilo que Nabucodonosor está gerando de dor, frustração, angústia e caos. A harpa fala de adoração, a harpa fala de propósito, a harpa fala de entrega, a harpa fala de rendição. Diante da pressão de Nabucodonosor, o povo está dizendo: nós somos seus escravos e quem governa a nossa vida é a circunstância e você. Por que tu diz isso, Ruth? Porque nos tornamos escravos de quem escolhemos obedecer. Se nós obedecermos o nosso coração, é porque estamos escravas do nosso coração. E Nabucodonosor, Ruth, aquilo que te incomoda controla a tua vida. Aquilo que mais tira o teu sono é o que está governando o teu coração, está controlando a tua vida e está no governo do teu coração. O que é isso, Ruth? É quando a
perda chega e eu calo a minha boca. É quando o luto chega e eu não consigo mais adorar. É quando a dor chega, é quando a afronta chega e eu não consigo mais fluir o meu propósito. Na fala, não toco mais a harpa, está pendurado no salgueiro. O que o povo está dizendo é: quem governa a minha vida é Nabucodonosor. Quem governa a minha vida é a circunstância. Quem governa a minha vida é a minha frustração, é a minha tristeza, é a minha mágoa, é a minha falta de perdão. Mas quando começamos a destronar o nosso coração, Deus começa a tomar o lugar que é dele por direito. E começamos a dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora eles vão começar a se reposicionar. E no Salmo de número 126 eles vão começar a dizer: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, os que voltaram a Sião. É aqui que Deus começa a resgatar o coração daquele povo. Por que tu diz isso, Ruth? Sabe por quê? Porque é Ciro que Deus levanta para resgatar o povo do cativeiro. Ciro se levanta dizendo: ó, vocês estão livres para voltar para sua terra. Mas aqui o povo vai dizer: não é coisa de Ciro, é coisa de Deus fazendo e movimentando na nossa história. Não é coisa de homem, é Deus fazendo na nossa vida. É neste momento que Deus começa a restaurar o coração daquele povo. Porque é neste momento que, ao invés de eles olharem para a provisão terrena, eles vão dizer: não, quem governa a nossa vida é o Senhor. É Ele que restaura a nossa sorte, é Ele que faz, é Ele que determina, é Ele que governa sobre todas as coisas. E é por isso que eles vão continuar o salmo dizendo: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de um novo cântico. O que o povo está dizendo, Ruth, neste salmo? Quando Deus começa a resgatar o coração, oh Deus, eles começam a dizer: não somos mais escravos. Eu posso voltar a pegar a harpa e adorar. As circunstâncias não dominam a minha história. É o Senhor que restaura a minha sorte. Somente Ele, por causa dele. Tudo é por Ele, tudo é por causa dele. Eu não sou governada por Nabucodonosor. Eu não sou governada pela minha frustração. Quem governa o trono do meu coração é o Senhor, Jeová Rafa, o Deus que faz, o Deus que é, o Deus que manda, o Deus que trabalha, o Deus que resgata, é o Deus que cura, é o Deus que levanta, é o Deus que faz. E quando Ele manda, ninguém fica na frente. Não é homem que governa a minha vida, não é a circunstância que manda no meu coração. Eu olho para Cristo e digo: o que o Senhor quer fazer é para liberar perdão, então vou liberar. É para adorar, então vou liberar. É para abraçar, então vou abraçar. O que o Senhor quer fazer, estou dizendo. Eu resgato meu coração e olho para aquilo que vem de ti. Não vivo eu, não é meu coração, não é aquilo que eu quero, é aquilo que Ele manda. E Ele manda pegar a harpa e adorar. E Ele manda pegar a harpa e viver o teu propósito. Ele manda pegar a harpa para dizer: não te mandei eu, vá, fale, cumpra, viva, libere, ame, abrace, perdoe. Olha Deus resgatando o coração de mulheres aqui. Deus está resgatando.
Dai ramai de coramai shadaiko. Ai ramai de coramai. É quando você começa a entender. Ah, meu Deus. Ah, Jesus, eu quero viver os teus sonhos. Deus, frustra os meus sonhos para que o sonho dele se estabeleça na minha vida. E sentença de cativeiro começa a cair por terra. E eu quero começar a profetizar que sentença de cativeiro já começou a cair por terra. Porque Deus está governando no trono do coração de alguém aqui. Alguém está dizendo: não, eu não quero minhas emoções mandando. Eu não quero minhas emoções no governo da minha vida. Mas eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. João 3:30. Quando João Batista vai dizer que ele cresça e que eu diminua, na versão a mensagem vai dizer que ele ocupe o lugar do trono do meu coração e que eu vá para o lado, que ele governe a minha vida, que ele governe minhas emoções, que ele governe meus pensamentos, que ele cresça e eu diminua e eu ocupe o meu lugar, que eu sou pequena. Então quando Deus começa a resgatar o teu coração, o Senhor começa a governar sobre tua vida. E começa a quebrar a sentença de cativeiro. Ei, Ramai. E eles pegam a harpa de novo. Eles começam a sorrir de novo. Eles começam a profetizar de novo. Ai, eles começam a cantar de novo. Ei, ramai deco, radai. Deixa eu falar uma coisa. Quem fala isso para vocês é alguém que tinha a mágoa governando o meu coração. A dor, a raiva, o ódio governava a minha vida. Por muitos anos da minha vida, era isso que governava o trono do meu coração. Eu tinha um pensamento incutido na minha mente: eu não passo de uma abandonada, eu não passo de uma qualquer, eu não passo de alguém que foi rejeitada. A minha mágoa era por um homem em que no momento em que eu mais precisei dele, ele virou as costas para mim. Com 1 ano de idade, eu perdi a minha mãe. A minha mãe tinha apenas 21 anos de idade, em um acidente de carro voltando da igreja. Nesse acidente onde eu estava o meu pai, a minha mãe, 5 jovens do outro carro. Os 5 morreram, tinham 15 anos de idade. E no nosso carro, a minha mãe morreu com 21 anos de idade. Depois disso, a Ruth toda quebrada porque eu estava no acidente, o médico olhou: não sei se vai andar de novo essa menina. E é nessa hora em que eu mais precisava que ele virou as costas para mim. Sozinha, sem família, sem ninguém, toda quebrada, engessada, com um diagnóstico que não poderia talvez não andar. Anos, minha adolescência foi pensamentos suicidas, tentativas de morte, depressão, ansiedade, o caos. Deus tinha movimentado algo poderoso na minha vida. Mas quando a dor governa o nosso coração, a gente não consegue olhar para os livramentos, a gente consegue olhar somente para a dor. A gente não olha para quem chegou, a gente só olha para quem saiu. Um dia, com 17 anos de idade, no auge do fracasso emocional, eu cheguei num culto e disse para Deus:
hoje é meu último culto. Não quero mais viver. Naquele culto Deus se manifestou na minha vida. Ele começou a resgatar o meu coração. Adai, Ramai, Shaddai, Kauradai. Naquele dia eu tive uma visão do céu, uma visão de fogo. Meu ministério começa com a visão de fogo. E quando aquele fogo pousa no meu coração, porque eu quero ser rápida, não quero me ater a esse testemunho, mas ao propósito do que Deus quer liberar sobre a vida de vocês. Eu sou batizada com o Espírito Santo na mesma hora. E ao ser batizada com o Espírito Santo, ao falar em línguas, o próprio Espírito Santo vai dando a interpretação no meu ouvido. E quando eu começo a falar em línguas, o próprio Deus começa a se revelar na minha vida e começa a dizer: quem disse que você é abandonada? Eu sempre cuidei da tua história. Eu sempre governei na tua vida. E se você está viva, é porque a minha mão te deu vida naquele acidente. O que era você, Ruth, naquele acidente? Um acidente que matou 6 pessoas. O que era uma criança de 1 ano? Nada. A minha mão trouxe vida para você naquele dia. A minha mão protegeu você. Você nunca foi abandonada, porque eu sempre fui aquele que esteve do seu lado te guardando. E Deus fala isso e dá um decreto. Dito isto, filha, perdoe e viva os propósitos que eu tenho na tua vida. Quando eu escuto aquilo que era difícil já não é mais difícil. Eu tentava encontrar a dor e não encontrava mais. Eu tentava achar o ódio, eu tentava encontrar dentro de mim a raiva, e eu não achava aquela raiva. Porque naquele dia quem começou a governar o trono do meu coração foi Jesus Cristo de Nazaré. O fogo do Espírito queimou todo o tecido vitimista, queimou toda a obra do cão na minha vida de pensamentos de abandono. Um dia, Deus me colocou frente a frente com o meu pai biológico. E Ele me mostrou 2 verdades. A primeira delas, Deus me fez olhar para aquele homem, encará-lo. Ele não me olha, não me olhava, mas olhar para ele. E enquanto eu olhava para ele, Deus dizia no meu coração: seja grata, porque Ele te deu o que ninguém no mundo foi capaz de te dar: a vida. Se você está aqui hoje, Ruth, é por minha presença, mas por intermédio da vida deste homem. A segunda coisa que Deus me mostrou: quando eu olho para ele, Deus começa a me dar uma visão de como seria a minha vida se tudo fosse do jeito que eu queria. Prostituição, depressão, caos, dor, luto. Deus frustrou o meu sonho de querer ter o meu pai biológico do meu lado, para resgatar o meu coração. A Ruth que vocês conhecem hoje não seria quem eu sou, se não fosse a minha história
e tudo que eu vivi dentro dela. Por que tu diz isso, Ruth? Sabe por quê? Sabe por que Deus frustra os teus sonhos? Porque Deus não tem compromisso com a tua felicidade. Deus tem compromisso com a tua transformação. Deus tem compromisso com o teu crescimento. E deixa eu te dar uma notícia: não crescemos sorrindo, não crescemos em festa, crescemos no abandono, crescemos no luto, crescemos na afronta, crescemos na angústia, crescemos na traição, crescemos quando todo mundo vira as costas